Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir. O Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, versículos do 10 ao 17. Quando, nesta sexta-feira da 16ª semana do tempo comum, dia 26 de julho, nós celebramos a memória de São Joaquim e Santa Ana, os pais da Virgem Maria. Na semana que Deus nos convida a acolhê-lo, a liturgia de hoje nos chama a acolher a fé que nós recebemos como herança dos nossos antepassados. Hoje, celebrando o Dia dos Avós, nós precisamos entender que a verdadeira fé que nos foi transmitida pelos nossos antepassados é para nós um tesouro, é uma herança espiritual. Por isso, celebrar os pais de Nossa Senhora, Joaquim, que significa Deus coloca em pé, Deus fortalece, Deus sustenta, e Ana, que significa piedade, que tem misericórdia, que tem compaixão, benéfica, cheia de graça. É um grande convite para nós olharmos com carinho e com gratidão para a fé verdadeira que os nossos antepassados nos transmitiram. De modo especial, os nossos avós, os nossos bisavós. Saber que a fé transmitida por eles, guardada no nosso coração, é um sustento para a nossa vida. Porque assim nos ensina São João Paulo II. Celebrar São Joaquim e Santa Ana, na verdade, para nós, é uma fonte de inspiração na vida cotidiana, na vida familiar e na vida social. Por quê? Porque Maria recebeu no lar a formação dos seus pais. Todo o tesouro de tradições da casa de Davi que passaram de uma geração para outra. Joaquim e Ana, os pais de Maria, deram todo o suporte, todo o conhecimento espiritual que Maria precisava para quando o anjo Gabriel chegasse a ela anunciando a vinda do Salvador, que ela seria a mãe de Jesus, ela teve todo o suporte, porque recebeu dos seus pais. Celebrar os avós de Jesus é também nós olhar para a nossa história, saber que a nossa história, na nossa caminhada, Deus se utiliza de pessoas simples, de pessoas humildes. Os pais de Maria, os avós de Jesus, eram pessoas simples e humildes, mas eram pessoas cheias de fé. Por isso o Evangelho de hoje, Mateus 13, 16 e 17, vai dizer: felizes vós que vedes, felizes vós que ouvis, porque muitos profetas e santos e justos queriam ver e não viram, desejaram ouvir e não ouviram. E aqui Jesus, através deste evangelho, ele vai fazer uma grande crítica aos judeus, em especial aos fariseus e aos mestres da lei. Por quê? Porque não acolheram o seu ensinamento. Eles não contemplaram com os olhos da fé a presença do Salvador no meio deles. E por isso Jesus não pôde realizar grandes coisas na vida daqueles homens. Porque tudo aquilo que Jesus realiza, ele realiza por causa da fé. Assim nos ensina São Rábano, o monge do século IX. O coração
dos fariseus, dos mestres da lei, dos escribas, ficou insensível pelo peso da malícia e pela multidão de seus pecados. Ouviram com repugnância as palavras do Senhor e receberam com ingratidão todo o seu amor. Como nós precisamos hoje, iluminados por esta palavra, iluminados pelos santos que celebramos hoje, São Joaquim e Santana, os pais de Maria, nós precisamos ter o coração aberto, saber que Deus, Ele se manifesta no mundo, Ele chega até nós também por meio de pessoas simples e humildes, que celebrando a nossa fé, a fé que foi transmitida pelos nossos antepassados, nós possamos renovar toda a graça do nosso batismo, tudo aquilo que é a essência da fé cristã. Porque você sabe, um dos pilares fundamentais da fé católica é este, a sagrada tradição, a fé que foi transmitida de Jesus para os apóstolos, dos apóstolos para os bispos, dos bispos para os sacerdotes, para os diáconos, para as famílias, para os avós, para os pais, chegando até nós. A sagrada tradição, a fé transmitida oralmente, é pilar para nós católicos. Depois, a Sagrada Escritura, a palavra que nós ouvimos e nos alimentamos dela, é fundamento da fé católica. Depois, o Sagrado Magistério. Quando Deus se utiliza dos ministros ordenados, dos bispos, dos cardeais, do colégio apostólico, para nos conduzir ao coração da nossa fé, que é Jesus, filho de Maria, neto de São Joaquim e Santa Ana. Que nós possamos hoje rezar pelas famílias, rezar pelos nossos avós de modo especial, aqueles que transmitiram a verdadeira fé aos nossos pais e, consequentemente, a cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, de São Pedro Julião Eymar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.